Hoje nós vamos falar aqui no Café Corporativo sobre os fatores de risco cardiovasculares no ambiente de trabalho. Nós vamos falar sobre a sua saúde. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no nosso canal 25, hoje com o Dr. Aloísio. Dr. Aloísio Proença dos Santos, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao Café. Obrigado pelo convite. Pois é, hoje a gente vai falar a respeito de saúde, da saúde das pessoas, né? Em especial os fatores de risco cardiovasculares, né? Que hoje são evidentes e que determinam muito, né, na saúde do trabalhador, né, doutor? Com certeza. Hoje o ambiente de trabalho é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, em especial nesse momento que vivemos agora, aí podemos considerar assim, de pós-pandemia, já que já estamos em uma outra fase. Né? Principalmente aquelas pessoas que estavam muito acostumadas com o home office, que agora retornaram para o seu ambiente natural de trabalho, estão desenvolvendo alguns problemas. Vamos falar um pouquinho sobre esses riscos aí. Quais são as doenças cardiovasculares mais comuns, então? Olha, hoje, a doença cardiovascular mais comum no ambiente de trabalho é a hipertensão. O detalhe é o que leva a essa hipertensão, né? Como eu falei para você, a princípio, o retorno ao ambiente de trabalho está gerando muito estresse. E a principal queixa que o paciente chega até nós no consultório é com a seguinte frase: doutor, minha pressão está oscilando. Ou seja, quando o paciente fala para a gente, o trabalhador fala para mim que a pressão dele está oscilando, isso significa que é reação a estresse. E automaticamente ele liga isso ao ambiente de trabalho. Então ele fala assim: doutor, eu tô lá, de repente minha pressão foi a 18. Aí depois eu chego em casa, minha pressão está 12/8. Então você pode perceber nitidamente que é uma reação de estresse frente ao local de trabalho, né? Qual que é o grande dilema disso? A princípio, a pressão começa a dar esses picos de variar, subir, descer em relação ao estresse. Só que se não tomar providências ou fazer medidas adequadas, a pressão para de oscilar, aí sim ela vai ficar permanentemente alta, você se torna um hipertenso de fato. E aí é onde tem que medicar, né? É aí onde é que tem que medicar. Quer dizer, medicar permanentemente, eu digo, né? A grande maioria é difícil, são raros os casos que a gente consegue diminuir ou retirar medicações uma vez que o paciente já se torne hipertenso de fato. E além da hipertensão, quais mais problemas têm sido gerados aí por toda essa onda, né, de mudanças? Sim. Tem um artigo que foi publicado pela Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, que foi feito um estudo onde foi identificado vários fatores de risco para a saúde do trabalhador. Dentre eles, a ansiedade, a irritabilidade, aumento de peso. Isso. Durante o período aí de pandemia, que teve, principalmente no começo, aí, teve muito aquela onda de prática, pessoas em casa começaram a fazer atividade física e tudo, mas isso foi se perdendo. No final das contas, houve um ganho de peso aí nessa reta final, no último ano. E tudo isso leva a outros fatores, como distúrbio do sono, falta de prática de atividade física, alimentação ruim, falta de interação adequada com os demais colaboradores do setor. Eu fico imaginando que as pessoas elas mudaram muito suas rotinas, né? E toda vez que a gente muda completamente a rotina, a gente perde também muitos controles, não é verdade? Exatamente. Porque tem muito controle que a gente faz até pelos dias da semana. Eu já sei que de segunda, quarta e sexta eu faço determinada coisa, terça e quinta eu faço outra coisa. E quando a gente sai do ambiente de trabalho, vai para casa, fica 2 anos em casa, depois volta para o ambiente, tudo isso se perde, não é verdade? Se perde. Então estamos vivendo um período de readaptação, que é o grande fator agora, né?
O grande lance de tudo isso daí é o empregador criar métodos para corrigir isso, porque o nível disso tudo está muito alto. Então, o que acontece? O paciente ele vai ter esses tipos de alteração e não vai ficar isso. Isso se traduz em alterações metabólicas e mental, ou seja, atua tanto na saúde mental quanto na saúde física. Você quer dizer que o corpo reage? O corpo reage de forma global, né, em todos os setores, em todos os seus níveis. Então, isso vai acabar desenvolvendo aumento de risco de hipertensão, de infarto, de AVC, de diabetes. Então, todos isso aí são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Só para você ter uma ideia, 86% desses entrevistados relataram ansiedade, e outros 36% irritabilidade. Mesmo sem doença coronariana, coraçãozinho normal, só o fato de ter estresse aumenta por si só 15% a chance de ter um infarto sem lesão coronariana. Ou seja, o cara teria um infarto sem que ele tenha uma previsibilidade disso, é isso? Exatamente, mesmo com risco cardiovascular baixo, só pelo fato do estresse, da ansiedade. Então, além da ansiedade, o que mais que pode trazer esses problemas? Porque a gente estava conversando agora há pouco, um pouquinho fora do ar, você me falou de ansiedade, da irritabilidade. Essa irritabilidade é normal também no momento de mudança, né? Mas o que mais que tem trazido esses problemas? Por exemplo, nós vivemos aí 2 anos trabalhando em casa e agora a gente volta para a empresa. Nem sempre exatamente na mesma cadeira, na mesma mesa que nós estávamos, com o mesmo colega de trabalho do lado. Isso interfere de alguma maneira? Interfere pela interação social dentro do local de trabalho, né? Às vezes a ambiência de trabalho influi muito nisso também, em relação ao coleguismo. Às vezes estava acostumado a trabalhar com uma pessoa que tinha uma rotina, já sabia o que um pensava, como que era a reação de um, como era a reação do outro. Hoje tudo acaba sendo novo. E isso acaba gerando também insegurança, né, para o trabalhador. Ergonomia também, doutor? Ergonomia é um dos fatores muito importantes para isso. Do ponto de vista cardiovascular, o que mais importa aí são ambientes com muito ruído, com pouca iluminação e longas jornadas de trabalho. São os pontos, mas iluminação e excesso de ruído são os 2 principais fatores para desenvolver também doenças cardiovasculares. Mas sabe o que eu acho interessante? A gente ficou um bom tempo trabalhando em casa, né? Então imagina que também não houve um aviso prévio, né? Eu lembro que lá em março de 2020 estava tudo bem, de repente não estava mais tudo bem, não podia sair de casa. E muita gente que estava habituado a trabalhar na empresa, num escritório, num local bem iluminado, com ergonomia, com mesa, computador na altura, foi correndo para trabalhar em casa, numa luz amarela, com cachorro latindo, enfim, com uma série de fatores que também traziam um certo estresse, né? E muitas pessoas não mudaram isso ao longo da pandemia toda. Esse vai e vem interfere diretamente nesse assunto? Interfere. E aí eu vou te dar um grande detalhe. Quem mais sofreu com isso foram as mulheres, sexo feminino. Por quê? Além de ter que dar conta do seu trabalho, elas também ganharam a responsabilidade de educação dos filhos pela ausência de aulas nas escolas. Então, durante esse período, as mulheres trabalhadoras, elas foram muito mais sobrecarregadas do que os homens. Entendeu? Isso levando a nível de estresse altíssimo. Isso mudou alguma coisa na estatística em relação à incidência dessas doenças nas mulheres? Sim, mudou. A gente hoje percebe claramente que hoje o público principal que procura a gente é a mulher. Já era mulher, mas aumentou o índice muito mais. E quando a gente vai fazer a anamnese, a história, já começa desde lá para trás. Tudo começou, teve que trabalhar em casa, aí a escola tinha que ajudar os filhos, além de dar conta do trabalho, ajudar os filhos nas tarefas escolares. Virou professora. Virou professora. E elas não estavam preparadas para isso, né? Não que alguns homens também não tiveram que fazer esse papel, mas o que eu quero dizer é
que isso ficou muito mais sobrecarregado, mais imposto sobre a mulher. Então, quando isso tudo acabou e ela voltou ao seu ambiente de trabalho, ela já voltou com uma sobrecarga maior de estresse e irritabilidade. Sim. Isso já foi uma consequência natural. Muito bom. Como sempre, né, doutor? O homem sempre sai, dá uma de leão da montanha, né? Sai pela esquerda, sai pela direita. Uma tangente por aqui, uma tangente por ali, né? e assim que vamos. Esse foi o assunto da semana passada aqui do Café Corporativo, mas é bom voltar nele, é bom deixar isso aí registrado. Mas tá bom, a gente vai dar um intervalinho agora, nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Café Corporativo. Vamos ver aí a mensagem do Edivaldo. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar alguns pontos positivos que cabem aos nossos idosos quando eles são assistidos por um cuidador de idosos. Além da medicação administrada no horário correto, administração de água, alimentação adequada, além de atividades lúdicas, atividades neurológicas e cognitivas, também devemos ressaltar que ele se sente importante, ele se sente cuidado. E isso faz muito bem para a autoestima do idoso. Caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho da Cuidare com os nossos idosos, entre lá no meu Instagram, edivaldo.toledo ou cuidareasaude.com.br. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo com o Dr. Aloysio Proença. Dr. Aloysio, que é um especialista em cardiologia. Isso foi desenvolvido lá em São José do Rio Preto, Isso. Né, doutor? Sou especialista em cardiologia pelo Instituto de Moléstias Cardiovasculares de São José do Rio Preto. Eu, doutor, que eu já trabalhei em diversos lugares, né? Sim. Além daquela região lá de Fernandópolis, Presidente Venceslau. Onde mais, doutor? Eu já atualmente atuo aqui em Jundiaí, São Paulo e Campinas. Jundiaí, São Paulo e Campinas. Isso. Mas já atuou também, que eu soube aí, que já atuou na Bolívia, no Equador, é isso? Já. E como que é viver numa medicina diferente? É uma medicina diferente, né? Cada lugar tem suas peculiaridades, né? Então, no exterior, quando se fala exterior de América Latina, é quase uma medicina de guerra. Menos recursos. Com muito menos recursos, tem que fazer, chegar ao objetivo com muito menos recursos. É muito mais trabalhoso, digamos assim. Né? E isso traz uma facilidade de trabalhar depois quando chega num centro maior como São Paulo, com Campinas? certeza. Quando você chega por aqui, você sente que você tem armas muito poderosas para você ser utilizada, que vai consequentemente trazer um benefício maior para o paciente, sem dúvida. Nós falávamos agora no final do primeiro bloco a respeito de todas as doenças que vêm sendo desenvolvidas por esse estresse no ambiente de trabalho. E isso causa aquilo que a gente chama de síndrome metabólica? Sim, causa. É um dos fatores, porque durante todo esse tempo aí houve um aumento de peso, tá? Então esse aumento de peso também predispõe a hipertensão, distúrbios bioquímicos como aumento do colesterol, triglicérides, outros hormônios, alteração de hormônios como cortisol e outros que atuam diretamente no metabolismo do corpo. A síndrome metabólica é exatamente o quê? Uma alteração? Explica melhor isso aí. A síndrome metabólica é uma condição que o paciente que está em sobrepeso ou em obesidade, que acaba associando outros fatores de risco. Isso leva ao diabetes, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol. Então ele vira, vamos colocar entre uma bomba relógio, né? Ou seja, o aumento de risco cardiovascular dele eleva-se muito, tanto para o desenvolvimento de hipertensão, quanto de AVC, quanto para o diabetes. Então ele fica ali. Se não tomar as providências adequadas, a coisa pode desandar e desandar feio. Perde-se o controle. Perde-se o controle. Eu vou até fazer um parênteses aqui do meu caso. Alguém pode estar falando assim, mas eu estou vendo aí um cardiologista meio gordinho ainda, né? Isso, quem me conhece a minha história, até
tem uma brincadeira aí que fala que tem muitas pessoas que me seguem no Instagram, no Facebook, que eu vou publicando minhas fotos, etc. Porque eu cheguei a pesar 190 quilos. 190. 190. Para dizer a verdade, quando eu comecei era 189,900 gramas. Certo. Para ser mais exatos, né? Quando eu comecei todo esse trabalho. Não fiz cirurgia bariátrica, mas quando chegou nesse ponto, eu pensei comigo, eu, cardiologista, ou eu vou para a bariátrica, ou tenho que tomar algum tipo de providência. Nesse período aí, qual foram as providências que eu tomei? Hoje eu realizo atividade física 5 vezes por semana, tá? E uma alimentação com acompanhamento, com nutricionista. Então, ou seja, ainda estou acima do peso, mas já emagreci 62 quilos. Quer dizer, 198 caiu então para 130 e pouco. De 189, estou com 128 agora. Certo. Alguma coisa. Ou seja, ainda estou em cima do peso, mas ainda estou em processo de emagrecimento. Ou seja, o que eu quero dizer é que sim, quando você toma foco, é possível que isso aconteça e que você consegue fazer. E melhorou não só índice, né, metabólico, mas melhorou qualidade de vida? O que dá para dar como testemunho mesmo de uma pessoa que conseguiu perder peso? Sim, com qualidade de vida, sem dúvida, principalmente questão de dores, né? Tá. No começo, uma coisa que limita, que é quando eu falo, eu até uso isso com meus pacientes, né? Quando eu estimulo muito meus pacientes a prática de atividade física, que aí quando eles olham para mim, dão aquela risadinha, né? Tipo, o que o gordo tá falando? Aí eu sempre mostro para eles, olha, eu era assim, hoje eu sou assim. Mostra a foto. Mostro antes e depois. Tem aí, uma foto no consultório. No consultório, que esse aqui é antes e esse aqui é o depois. Então, ou seja, é possível. Certo. Né? Então, porque a queixa é, dói meu joelho, dói meus pés. Porque no começo é um sobrepeso muito grande, então dói mesmo. No meu caso era dor no quadril. Eu tinha uma dor no quadril que era insuportável. Então, quando eu comecei a fazer minhas caminhadas, meu Deus do céu, eu caminhava meia hora... Era limitante, eu tinha que parar. Hoje eu caminho quase 2 horas, 1h30, caminho 10 quilômetros, até mais, né, de caminhada. Então tudo isso não é da noite para o dia, por isso que você tem que ter foco, ter persistência. Então, assim, enquanto assim, no ambiente de trabalho, então esses fatores, né, da síndrome metabólica, do sobrepeso, levam a uma condição muito ruim, porque prejudica realmente a saúde do trabalhador, né? Então, ou seja, é muito importante que, a meu ver, a partir das próprias empresas, estimularem os colaboradores à prática de atividade física, né? O ideal é quando a gente fala, eu vou deixar aqui também um detalhe, tá? A atividade física é diferente de exercício físico. Vamos deixar isso bem esclarecido? Sim. Então, atividade física é qualquer movimento que você faça com o seu corpo. Por exemplo, se eu sair caminhar 15 minutos... Ou seja, caminhada, bicicleta, dança, tá? Isso é atividade física, tá? Exercício físico já são aqueles feitos em academia, que são programas mais elaborados, geralmente com acompanhamento do instrutor. Então, essa é a grande diferença. Então, se vocês repararem, não só eu, mas todos os cardiologistas, a gente orienta a realizar atividade física, não necessariamente exercício físico, tá? Que Agora, isso combate o sedentarismo. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Por exemplo, eu lembro que num determinado momento eu comecei a fazer academia, X vezes por semana. Eu tinha uma personal e fazia meia hora por dia. Sim. E aí alguém me falou assim, a meia hora por dia não te traz benefícios cardiovasculares. Faz sentido? Faz sentido. É que assim, as alterações metabólicas necessárias para diminuir o diabetes, o açúcar no sangue, o colesterol, normalmente começam a partir dos 40 minutos de atividade, seja de exercício físico ou de atividade física. Tá? Então, ou seja, a princípio, para os benefícios cardiovasculares é muito mais importante o tempo do que necessariamente a intensidade do exercício. Às vezes vale a pena até fazer um pouquinho mais leve por mais tempo. Por mais tempo. E depois, conforme o tempo que você vai passando, obviamente, você vai ganhando mais ritmo e vai ganhando mais preparo físico. Você, no mesmo período de tempo, você vai, por exemplo, caminhar muito mais
uma quilometragem maior, por exemplo. Tá certo. Então, essa é uma orientação muito importante. Então, não adianta logo de cara, hoje eu resolvi mudar de vida, já vou sair correndo. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Você tem que começar, vai no seu limite, vai experimentando o seu limite de pouco a pouco. O importante é realizar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, não só a Sociedade Brasileira, mas as diretrizes americanas e europeias recomendam que sejam pelo menos 2 horas e meia por semana de atividade física. Tá? E aí eu complemento, eu sempre oriento, como é 40 minutos, eu sempre oriento meus pacientes que cada atividade seja de pelo menos 45 minutos. Muito bom, muito bom. Doutor, e alimentação também faz toda a diferença, né? Sim, uma alimentação saudável faz toda a diferença. E hoje a grande dica que eu deixo para todos é o seguinte, é usar alimentos da estação. Porque quando estão alimentos da estação, automaticamente eles são mais baratos. Né? O que facilita hoje, que o ponto de vista econômico hoje, no momento que vivemos, faz diferença. Faz né? diferença. Porque às vezes as pessoas, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso, ou é acostumado só a comer determinados alimentos, não prova. Não é que não gosta, não prova outras coisas. Sim. Né? Então uma dica que eu deixo também para ter uma alimentação saudável e com economia é aproveitar tanto verduras, legumes e frutas que sejam da estação. Muito e bom. fazer uma dieta equilibrada, que é muito importante, né? Outro ponto que voltou a aumentar, que eu deixo aqui também, é o tabagismo, que é uma consequência também já do estresse, voltou a aumentar um pouco o índice de fumantes, que o cigarro é um dos principais fatores de risco de doenças cardiovasculares, que ele atua diretamente no processo inflamatório das artérias e veias. Então, a cessação do tabagismo também é algo muito importante. Muito bom, doutor. Muito bom. Nós vamos fazer mais um intervalinho, então vamos conhecer aqui o Instituto de Neurociências de Jundiaí e voltamos com o Dr. Aloysio daqui a pouco no Mais Cafeína. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo com o Dr. Aloysio. E falando em mais cafeína aqui, deixa eu botar um pouquinho mais de cafeína nesse nosso café, doutor. Bora lá. A pergunta é a seguinte, o Dr. Aloysio, um médico cardiologista, mas que também é apaixonado por uma outra arte, Sim. né, que é a gastronomia. A gastronomia. Inclusive fiz curso de gastronomia por hobby, mais para atender os amigos, né? Os amigos, sei. Os amigos a si próprio também, né? Assim. A desculpa do amigo ir na sua casa é cozinhar, né, doutor? Cozinhar. Mas e aí, dá para fazer um menu legal, gostoso e ao mesmo tempo saudável, doutor? Sim, dá. Dá para fazer. Isso o grande detalhe é como você prepara os alimentos. Vou dar um exemplo básico para você. As pessoas são acostumadas hoje, vamos pegar uma abóbora. Como só purê de abóbora e abóbora cozida. Se você simplesmente mudar o formato do preparo, você corta ela em fatias um pouquinho maiores, coloca no forno com um pouquinho de azeite, alecrim, pimenta do reino, você vai ver que tem um produto final muito mais saboroso, muito mais gostoso de comer. Né? Ou seja, não é só o alimento, a forma como prepara também define o resultado final. E continua sendo saudável. E continua sendo saudável.
e muito mais palatável. Então a pessoa acaba tendo até muito mais prazer. Acaba falando, nossa, acaba se descobrindo. Nossa, eu não sabia que uma abóbora poderia ser tão gostosa. E mudou muito pouco, né? Só colocou no forno com um pouquinho de alecrim, um pouquinho de azeite. Ficou mais bonita. Ficou mais bonita, mais saudável e super saborosa. Então dá para fazer. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por ter vindo, então, doutora Luísio, ao Café Corporativo. Ter a oportunidade de entrevistar você aqui é muito bom, viu? Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo e partilhar esses conhecimentos com todos. Perfeito, o Café Corporativo vai ficando hoje por aqui, mas está também no YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo, lá onde você encontra mais de 250 entrevistas como essa, um acervo lá com praticamente todos os assuntos do mundo corporativo, onde você pode fazer uma pesquisa e encontrar aquele assunto que lhe é interessante, tá? Café Corporativo, essa universidade em sua tela. Até a próxima semana.